Oi, gente! Estamos aqui para mais um Personal Pão. Essas aulas são curtas, que é para você sempre sair daqui com uma ideia central fechada, para você não ficar assim achando que é uma aula gigantesca, tá? Quando você cair nessa aula. Então é o seguinte: se eu errar, o que eu faço, né? Vocês muitas vezes têm esse dilema do tipo, e agora? Vou errar? Tô com medo de errar. Gente, o erro, quando a gente está começando a fazer nosso pão, ele é mais do que natural. Mas antes de você se preocupar do tipo, o que vai acontecer se eu errar? O que eu faço se eu errar? Eu tenho medo de errar? Isso são coisas imaginárias da nossa mente. É natural quando a gente não sabe alguma coisa, quando a gente desconhece qualquer atividade e a gente já é adulto, a gente ter esse conceito, porque isso vem do medo que a gente tem. Então é uma coisa assim bem terapêutica mesmo. Quando a gente vai fazer uma coisa nova, a gente tem que enfiar na nossa cabeça que é uma coisa nova. Se é novo, não tem problema errar. Errar faz parte do processo de aprender. Quando vocês seguem o que eu estou falando, de pegar, anotar, seguir as etapas, ver, ouvir, né? Aplicar e depois repetir, fica muito mais fácil de você errar e logo corrigir seu erro. Porque lembra quando eu contei para vocês uma vez numa dessas aulas que é interessante vocês sempre olharem muito, né? Ver, ouvir falar sobre pão, né? Ixi, minha máquina tá aqui, vou dar um pause nela, peraí. Porque senão vocês vão ficar ouvindo barulho de máquina de lavar. O que acontece? Quando vocês veem muito coisas de pão, escutam falar sobre pão, e aí vocês efetivamente, após isso, que é o mecanismo de uma aula, onde você vê e ouve, aplica e depois repete, o erro ele fica mais fácil de ser identificado, tá? A origem dos erros sempre é o quê? Uma falta de atenção, um desconhecimento, uma teimosia, certo? Por que teimosia? Porque algumas pessoas já sabem fazer muitas coisas. Então elas não abandonam aqueles conceitos que ela tem na cabeça e aí ela não quer fazer o que a gente está pedindo na aula, no caso eu. E aí fica mais difícil para aprender e aí erra. E aí algumas pessoas, elas logo se libertam desses conceitos, abrem uma gaveta toda só para mim e aí as coisas acontecem de maneira mais rápida, né? Como eu já uma vez contei para vocês, inclusive um aluno meu me deu esse retorno, que é o Guilherme, que ele já conhecia algumas coisas, porém quando ele pegou e começou a discutir, ele sentiu que era mais difícil para aprender e que para ele aprender mais rápido era bom ele deixar tudo de lado. E eu realmente dou esse conselho, logo que as pessoas entram dentro do curso, eu falo, gente, deixa tudo de um lado, tá? Deixa lá separadinho, que no momento oportuno você volta a usar aqueles conhecimentos e alguns você até passa a selecionar. Tipo coisas que a gente vai comprando que tem no nosso armário, né? Em um momento você gostou, no momento foi útil, em outro momento você vai descartar. Então, para quem já sabe, a teimosia gera erro. Para evitar a teimosia e não ter o erro, é simplesmente você se abrir, deixar as coisas que você sabe separadas num lado, não quer dizer que não vale, não quer dizer que você não vai usar, e ficar disposto a aprender o método e a maneira com que eu estou replicando ou falando alguma receita, algum pão, tá? Numa aula. Para quem nunca fez nada, é muito mais fácil. Porque é tipo aquela criança que chega na escola zerada. A criança que chega zerada no colégio é muito mais fácil para a professora ensinar do jeito dela, certo? Eu costumo comparar isso quando a gente cresce e a gente tem às vezes que treinar um funcionário, que é muito melhor pegar um funcionário que não sabe nada, porque a gente vai colocar do nosso jeito, né? A gente vai explicar, vai dar os motivos e é mais fácil para ele aprender do que às vezes uma pessoa que já tem conceitos. Então pensa nessas comparações, olha para esses universos para você ver como que assim a criança ela erra, logo ela reaprende, ela reaplica os conceitos e assim ela vai se desenvolvendo. E as pessoas têm o hábito de falar que algumas crianças, que crianças aprendem mais rápido do que adultos. Porém, alguns adultos nunca perdem a capacidade de aprender errando pouco, né? Ou aprender de maneira eficiente e rápida. O que são esses adultos? O que são esse pequeno grupo de pessoas? Qual é a característica que esse grupo tem? Esse grupo tem exatamente essa característica que eu estou falando para vocês. São pessoas que quando elas vão para um lugar, elas imergem naquilo. Então elas limpam tudo, como se fosse um zero, como se fosse uma página em branco,
e aí ela fica disposta e permeável para absorver tudo. Quanto mais folha em branco você fica, mais permeável, mais espaço existe para ser escrito, para ser preenchido. Se você é uma folha que já está cheia de coisa escrita, fica difícil para escrever as coisas, certo? Fica difícil para armazenar. Então pensa sempre que o seu objetivo numa aula é ser uma folha em branco. Quando você é uma folha em branco, você vai ter muita coisa para colocar naquela folha. Se você não é uma folha em branco, você se esforça para ser. Por quê? Porque isso é uma técnica que as pessoas fazem, tá? Isso não é uma coisa de outro mundo. Então, se você até hoje não tinha se dado conta disso, pode começar a aplicar, porque seus erros vão diminuir muito e quando você errar, você consegue acessar as informações novas de maneira mais rápida e eficiente. E isso faz com que seu aprendizado ele fique de forma contínua, progressivo, sempre gerando um aumento de qualidade. Então, naquela curva de aprendizado, que a pessoa começa aprendendo, ela sempre vai conseguir subir. Ela não vai ter tantos momentos de queda, como acontece. Por quê? Porque ela está sempre acessando, vendo o erro, vendo a base que ela construiu e conseguindo pegar aquele conhecimento e dessa forma corrigindo o que ela está fazendo. Quando vocês começam a fazer pão, fazer fermento, que são processos que têm temperatura e tempo envolvido, vocês precisam também entender que não é só esse conceito estático, né, da folha em branco, dos conhecimentos, é também entender que vocês estão inseridos dentro de um universo, o universo da casa de vocês, o universo do humor de vocês. Muitas vezes vocês ficam desatentos porque tem outra coisa chamando vocês, tipo, você está fazendo a sua comida e está fazendo também a aula do pão. Às vezes as coisas ficam em conflito, né? Ou você brigou com alguém de manhã e aí não resolveu bem e aí você não consegue se concentrar para fazer a aula e aí você começa a pesar as coisas errado. Ou você pula etapas porque você está apressado, você tem um compromisso. Então é assim, evitar erros também faz parte o quê? A sua organização anterior para o que você vai fazer na sua cozinha. Se você se organizou, se você não tem nada marcado para depois, ou se você tem, mas é bem lá adiante, vai dar tempo de sobra para você fazer seu pão, tá? Você vai ter menos erros também. Tudo que a gente faz apressado, a gente faz de uma forma mais dispersa e o erro vem. E às vezes vem de um jeito que a gente fica cego, a gente não consegue perceber por que a gente errou. Então, esses mecanismos todos que eu falei para vocês vão minimizar o erro de vocês, vão fazer o erro, que é o medo, né? Tipo assim, tenho medo de errar. Se eu errar, o que eu faço? Vai fazer vocês pararem de construir esses fantasmas imaginários. Vocês não podem ter medo das coisas que não existem ou das coisas que vocês não sabem. Vocês precisam ter medo daquilo que vocês sabem e não sabem como resolver. Isso sim você tem que ter medo, né? Você saber um negócio e você não sabe como resolver aquilo, você não tem eficiência naquilo. Isso é para gerar medo, né? Porque você não está tendo como aplicar, como reverter aquela situação. Mas uma coisa que você não tem medo, uma coisa que você não conhece, uma coisa que não aconteceu, que você ainda nem começou a fazer, não existe por que você ter o medo. Principalmente agora que você já sabe essas dicas. Você já sabe que você, se tem algum conhecimento, deixa do lado. Vai lá como se você fosse zero, uma folha em branca, para pegar tudo. E dessa forma você vai conseguir render muito mais em todas as aulas. Isso não é só para pão, é para qualquer coisa que você deseja aprender, tá bom?